técnica do nosso negócio, isso aqui é fundamental. Então pega aí o seu papel, pega a sua caneta. Alguns de vocês, eu posso dizer que 10%, no máximo 10%, sabe utilizar muito o seu escritório virtual. Então entenda que você tem um negócio. Você começa como um negócio autônomo, dependente totalmente de você. Os seus ganhos iniciais vão depender das suas vendas e da sua lista de contatos, da sua expansão ativa. Somente sua expansão ativa ali, prospecção direta para que o seu negócio de rede cresça. Então aqui eu estou falando com as pessoas que estão buscando construir um grande negócio. Para as pessoas que estão buscando construir uma grande empresa, grandes líderes, ajudar as pessoas. Não é somente para a galera que quer trabalhar a venda. Não vai funcionar muita coisa aqui que eu compartilhar com vocês para a galera que quer somente trabalhar a venda. Então entenda, você tem um negócio, só que o negócio mais inteligente do planeta Terra. Porque se você já teve a possibilidade de ser empresário, de abrir um negócio físico, papelada, CNPJ, custos fixos, você sabe a loucura que é. Se você não sabe a loucura que é, saiba que é uma loucura, ok? Então você tem um negócio muito simples, que você vai usar 3 talentos seus, que é consumir, vender e compartilhar. Cara, nós já fazemos isso, esses 3 talentos naturais, nós já utilizamos isso todos os dias. Aqui você vai transformar isso em um negócio. Então você tem um negócio, você é um empresário, e no começo, até diamante, anota aí, até diamante, diamante elite, você é um autônomo. Até duplo diamante, né? De duplo você começa a construir um negócio mais de verdade, né? Do quadrante D, mas até diamante elite, você é um autônomo. O que é um autônomo? O seu negócio depende 100% da sua energia, do seu foco, do seu controle. Você é o líder, você dita o ritmo, ok? A tropa é espelho do líder. Então, se você não fizer essas coisas, se você não for a pessoa que mais trabalha dentro do seu time, Henrique, mas falaram que eu ia cadastrar algumas pessoas, e pessoas que talvez vendam mais do que eu, pessoas que tenham mais relacionamentos do que eu, e esse negócio explodir. Isso não é um bilhete de loteria. Isso aqui é um negócio que tem escalabilidade, que em 5 anos pode transformar sua vida como nenhuma outra atividade. Isso é certo, mas que depende de trabalho, ok? Então entenda que o seu escritório virtual, a sua oficina virtual, ela é o diagnóstico do seu negócio. Imagina você ir lá num médico, e aí o doutor pergunta, mas o que você está sentindo? Tem gente que sabe falar, tem gente que não sabe. Quando ele pede o exame, ele faz lá um raio-x de você, e ele sabe exatamente os pontos, aonde é que você precisa melhorar. Então ele tem o diagnóstico do que está acontecendo. O nosso escritório virtual, Henrique, sem eu entender esse escritório virtual, eu posso chegar a diamante? Pode chegar até mais. Tem muita gente que, né, chegou a níveis muito maiores, porque ela trabalha as atividades geradoras de renda. Ela entendeu o poder dos 10 passos, e entendeu principalmente ali dos 10 passos a parte que gera renda dentro do negócio, que é do passo 4, que eu vou incluir, que é o seja produto do produto, que é através da experiência com o produto. Você compartilha, faz negócio na venda, e você também faz negócio porque você ganha mais crença para expandir a sua rede, ok? Então, desde o seja produto do produto, até lista, contato, convite, plano, fechamento, né, que entra a parte de acompanhamento também, que vai ali do 4 ao 8. Então, do passo 4 ao 8, são as atividades que você faz na rua, ou hoje você faz online também, que vão traduzir dentro do seu escritório virtual. Então, seu escritório virtual ele é um diagnóstico. Henrique, eu não estou crescendo aqui meu número de tropas de elite, meu número de combos, de patrocínios direto, é porque o que você faz no anonimato, lá na rua, no online, né, nos seus planos, você está fazendo em menos quantidade. Você não está fazendo o volume necessário para esse diagnóstico mostrar que você está crescendo. E a Rinode, ela investe, não só a Rinode, mas as grandes companhias, milhões de reais para você ter um sistema como você tem na sua mão. Você entende que nisso aqui, no seu celular, você tem um sistema que vale milhões para você poder gerar resultado?
Então, aprenda a utilizar essas funções. E aí eu quero dar algumas funções, desde das mais básicas, para você que está começando agora, entender coisas simples do seu negócio, mas que podem fazer toda a diferença, até coisas que você vai utilizar, funcionalidades que você vai usar para uma média liderança para cima. Nem para alta liderança, sim, mas para média liderança. Então, você aí, safira, diamante, construindo a sua liderança, você vai começar e vai entender como usar também, ok? Então, aqui, na página inicial, na parte inferior, então você vai descer essa tela, lá na parte inferior, tem uma funcionalidade aqui chamada sua equipe binária. Então é muito simples, Henrique, mas isso aí é ridículo. Ok, mas eu já vi gente perder 500, R$ 1.000 no seu primeiro mês por não ativar o binário. Por não saber que o bônus binário, como o nosso plano ele é híbrido, o bônus binário, ele precisa de 2 diretos seus, ok? Ativos, um de cada lado, pelo menos. Então, um do lado direito, que você direcionou, e um do lado esquerdo. Então, aqui na tela você está vendo ali, ó, qualificado. Qualificado é quando a esquerda e a direita estão ativas, ok? Então, quando tem ali a esquerda e a direita ativas, você vai ter o seu binário qualificado. Henrique, por que você está falando do binário? Porque o binário, ok? Ele vai ser um dos principais, uma das principais fontes de renda do seu negócio na parte de crescimento. No nosso plano de marketing, são 10 formas de ganhos, ok? Na apresentação dos gigantes, hoje nós já dividimos nas categorias, nas 3 principais categorias, para que a pessoa entenda o conceito, porque são muitos percentuais. Tem gente que não sabe os percentuais matemáticos até hoje. Não tem problema. Óbvio, você precisa estudar seu negócio, mas o sistema ele já faz o cálculo. Mas entenda que as 10 formas de ganho elas são divididas em 3, que são bônus imediatos, que é a venda presencial online, bônus de crescimento, que é quando você está construindo o seu negócio. A gente sempre está construindo, eu estou construindo o meu negócio. Mas hoje, o meu bônus, eu tenho uma boa parte do meu bônus da terceira categoria, chamada bônus residuais, onde entra o bônus de liderança, a participação de lucros, você aumenta, né, o unilevel, quanto mais você cresce, você vai aumentando os seus níveis, né, ali do bônus unilevel. Então, o bônus, o binário, Henrique, porque o binário, ele hoje, dentro do plano de marketing da Rinode, é um dos principais bônus que você vai entender, que impactam no seu bônus diretamente, que é a parte do recrutamento, do crescimento. Por quê? Porque é a segunda categoria. É o bônus crescimento. Então, o binário ele vai ser fundamental. Ele vai ser praticamente 40%, 50% ou até mais do seu bônus no começo, ok? Então, quanto maior o seu time, menor a dependência ou o percentual dessa representatividade desse bônus binário, ok? E embaixo também, ali na função Minha Rede, você vai conseguir ver a quantidade de consultores, os ativos, e entenda o seguinte, de 8, anota aí, de 8 a uma média de 12% das pessoas do seu time são qualificadas, ok? De master e acima. Henrique, o que isso quer dizer? Que recebem bônus. Ou seja, quase 90% da sua organização, do seu time, ainda não tem bônus de rede. E por que você está falando isso? Porque se essa pessoa não tem bônus de rede, ou ela tem um trabalho que ela já mantenha todas as contas dela, ok? E tem ali para fazer o consumo, se ela tem dinheiro para investir para o consumo e não trabalha a venda, ok. Mas não é a maioria das pessoas. Lembra que eu falei? Nós estamos aqui, ó, Latinoamérica, ok? Quando chegar na Europa vai ser outra pegada, vai ser outros 500. Mas aqui, na América Latina, a gente está falando que salário mínimo é $200, é R$ 1.000. Para o melhor que é o Chile. Cara, o que as pessoas fazem? Menos de 10% da população ganha 6, 7 mil reais. Que pode, de certa forma, ter um pouquinho mais de tranquilidade, não fica rico nem nada, mas tem ali um pouco mais de dignidade, vamos colocar assim, de dignidade de verdade. Então a gente está falando que 90% do nosso time, ele vai depender de movimentação de produtos se realmente ele quer construir, porque ele precisa ganhar dinheiro com isso, ok? O nosso negócio ele é baseado no consumo inteligente, mas se tratando de América Latina, da realidade, ok, do nosso país, a gente precisa sim
trabalhar o conceito de vendas, o conceito de compartilhamento dos produtos. Então, 50% do seu time vai estar ativo nas qualificações menores. Nas qualificações maiores, esse percentual ele desce um pouco, mas você tem que ter mais do que sua graduação é de diamante para baixo, é de duplo para baixo, você tem que ter mais de 50% dos seus consultores ativos. O que é um ativo? Aquela pessoa que completou os 200 pontos, ok? Então essa é a página inicial, são algumas funcionalidades que você consegue enxergar dentro do seu escritório virtual. Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, digita aqui, ó, tá fazendo sentido para mim, beleza? Aqui o cálculo de bônus, só para representar aquilo que eu falei anteriormente. Esse ID é um ID que nós temos, que está no nome da minha esposa, né, Sueli Biasibete Ventura, e que, por exemplo, ele já abriu duplo diamante. No mês que ele abriu duplo diamante, eu peguei para você entender que, lembra o bônus crescimento, categoria bônus crescimento, o binário tá ali. Olha a primeira linha lá na parte superior, binário, R$ 9.500. De 19 mil, quase 50% veio do bônus binário. Por quê? Porque ele é um bônus poderosíssimo para a construção do seu negócio, para essa segunda categoria de bônus que a gente tem chamado de bônus crescimento, e aí depois você vai vendo ali a representatividade dos outros bônus também, ok? Então é importante você entender um pouco aí da matemática, óbvio. Henrique, você prefere que eu estude esse escritório virtual um mês ou que eu faça a lista, convite e mostre plano? Mas com toda certeza, mostrar plano, fazer lista e convite. Mas a quantidade de informações que você tem no seu escritório virtual é muito interessante. E sabe uma coisa? Eu vou falar um pouco mais na frente do PG diário, mas você tem que ser maníaco assim de olhar o seu escritório virtual. Henrique, mas por quê? Você vai perceber que você vai começar a olhar o seu escritório virtual muito. Quando? Quando você estiver trabalhando forte. Quando você estiver dando o seu melhor. Quando você estiver em crescimento. Quando você está numa fase do negócio que você não cresce tanto, você tem, às vezes, até medo de olhar para o seu escritório virtual. Você tem vergonha de abrir o seu escritório virtual. Por quê, Henrique? Porque o escritório virtual ele é diagnóstico. E muitas vezes você não vai querer encarar a realidade. O diagnóstico lá, ele vem para mostrar a realidade daquilo que você está vivendo. Então, você vai perceber que você vai olhar cada vez mais, você vai dar F5, você vai atualizar várias vezes quando você estiver nesse processo de crescimento. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Volume de vendas. Volume de vendas, por que eu coloquei todos esses relatórios? Eu esqueci de falar aqui, tá? Do lado esquerdo do seu escritório virtual. Rapaz, eu estou pensando em espanhol mesmo, eu já ia falar oficina, que loucura. Então, do seu lado esquerdo, ali você tem várias funções. Você vai na função gestão de rede. Clicou na gestão de rede, você vai ter uma quantidade aí muito grande de relatórios. Isso aqui é maravilhoso, beleza? Isso aqui é maravilhoso. Imagina quando você tiver um negócio em 5 países e você puder administrar através do seu celular, porque a Rinode tem essas funcionalidades. O volume de vendas eu coloquei, também está ali na gestão de rede. Por quê? Porque aqui, lembra, o nosso negócio se baseia na distribuição de produtos, seja para o consumo ou para compartilhar, para fazer a venda. Então, esse relatório aqui ele vai identificar o perfil de consumo e venda do seu time, onde você vai poder fazer estratégia para intensificar. Tá? Meu time trabalha muito a linha de bem-estar. Eu posso intensificar, fazer estratégias, metas para intensificar isso, mas eu posso também diagnosticar que, opa, peraí, eu tenho 200 pessoas no meu time e nos últimos 2 meses foram vendidos ou comprados, vendidos não, foram comprados na nossa rede 20 desodorantes. Em 2 meses, 20 desodorantes para uma rede de 200 pessoas? Peraí, esse povo não está usando o desodorante da marca, entendeu? Então, você vai conseguir diagnosticar, vai olhar ali abaixo desse relatório, nessa página aí, você vai descer e você vai ver exatamente a quantidade de cada produto que é vendido dentro do seu escritório virtual, dentro da sua rede, ok? Então você consegue identificar perfil de consumo do seu time,
o nosso negócio se baseia no quê? Consumo inteligente dos produtos. Mas que consumo é esse que as pessoas não consumem os produtos mais básicos? Então, peraí, será que essas pessoas estão fazendo consumo? Por que não estão fazendo? Ah, porque elas acham que aquele lá da esquina, que é um produto de menor qualidade, ela achou um preço um pouco menor, então ela ainda não tem a visão empresarial, a visão de negócio, de que o negócio é dela, ou ela não conhece o benefício daquele produto. Então ela não consome porque ela não conhece, e ela também não é proativa para procurar. Então existem aí alguns fatores que vão influenciar, e aí você pode fazer treinamentos ali de vendas, né, treinamentos de produtos para o seu time, para melhorar esse diagnóstico, dependendo de como for. Ok? Então, por exemplo, sabonete, desodorante, shampoo, condicionador, produtos mais básicos, shake, por exemplo, que é um produto de recorrência. O shake ele acaba em 18 dias, menos, né? Acho que agora é menos, de 18 dias, ok? Então, se a pessoa ela tem lá o pó nutricional para deixar a qualidade de vida melhor, imunidade, uma série de fatores, cara, e não está sendo vendido, o shake acaba todo mês. Ou seja, deveria ter essa quantidade todos os meses. Quer dizer, então, que as pessoas, se meu consumo está baixo, não condizente com a quantidade de pessoas que eu tenho, quer dizer que a galera não está consumindo o produto. E eu dou um exemplo, por exemplo, da minha esposa. Ela tem um perfume que ela gosta muito lá, que ela viu uma vez num shopping, num free shop, né, no aeroporto. E, cara, ela, amor, mas eu quero comprar. Eu falei, você não vai comprar. Ah, amor, mas eu queria comprar aquele perfume lá da marca X. Você não vai comprar, olha quanto portfólio. Ah, mas ele é bom também, mas ele não paga nada pra gente. Então eu sou um cliente radical. Eu sou um cliente fiel da minha marca. É a minha vida que está em jogo, é a vida da minha família, entendeu? Então eu levo esse negócio muito a sério. Eu quero saber, você aí no YouTube, você é um cliente radical, um cliente fiel da sua marca? Beleza? Ativos e inativos. Esse relatório aqui, ele é legal para o quê? Para quê? Para você ver aqui do lado esquerdo, detalhamento ativo de combos. Dentro daquele mês, qual o percentual dos combos adquiridos na sua organização. Então, por exemplo, nesse mês aqui, foi 56% combo executivo. Por que, que foi o combo executivo? Quais são os fatores? Será que minha galera tá com meu time está com dificuldade de fazer o fechamento? De, por exemplo, um combo top? Ele está sem crença para fechar um combo top? Talvez porque ele entrou com um combo executivo ou não? O qual que é? Por que que tá 56%? Sendo que, por exemplo, aqui dentro desse escritório virtual já foi 80% combo top também. E às vezes é. Então não é sempre a mesma coisa, mas você tem aqui o diagnóstico para você poder procurar, beleza? Então, qual que é o melhor combo? Combo top, ok? Então, por que, por exemplo, nesse mês aqui, ele não foi o combo mais vendido dentro do nosso negócio, da nossa expansão? Qualquer combo que a pessoa inicie está incrível, mas é óbvio que o combo top ele é o melhor. E aqui, nessa mesma página, você correndo a página aí para baixo, você vai encontrar aqui os consultores inativos. Os consultores inativos são os consultores, óbvio, que ainda não completaram a ativação de 200 pontos. Então, ativação, se tornar ativo no nosso negócio, são 200 pontos. A gente pode fazer compras parciais também, ok? Então, aqui é um trabalho de retenção, é um trabalho que você precisa fazer. Entenda que 10% da sua rede recebe bônus. 20% trabalha de fato a construção ali do negócio. Os comprometidos para uma rede de diamantes de umas 100 pessoas vão ter 4, 5 muito bem comprometidos. Então a maioria dessas pessoas são consumidoras. E aí você vai escutar uma frase a partir dos treinamentos, você vai escutar uma frase muito comum dita entre nós líderes, que é aquela frase de é mais fácil cadastrar um novo do que ressuscitar um novo. Do que ressuscitar um velho, um antigo, tá? Então é mais fácil cadastrar um novo do que ressuscitar um morto, um antigo. Cara, para onde isso se aplica? Para a construção do negócio, para a pessoa que quer construir o negócio, ok? Mas pensa, se o nosso negócio ele se baseia em consumo inteligente de produtos, é uma rede de distribuição, quem são os primeiros clientes que a gente tem? Não é a pessoa que eu vendo o produto. Os primeiros clientes que eu tenho são as pessoas da minha própria rede.
são as pessoas que tomaram a decisão de ter os benefícios do negócio, consumir com desconto, ganhar 100% na venda e ter a possibilidade de um plano de carreira, ok? Então entenda que dentro das pesquisas do mundo empresarial é 4 vezes mais caro você investir em marketing, publicidade, comercial, a parte comercial em si, 4 vezes mais caro trazer um cliente novo do que manter um antigo, do que fidelizar um cliente antigo. Então aqui você vai fazer esse trabalho e você vai identificar aqui, por exemplo, a primeira barrinha ali, que é 1, são pessoas que não estão ativas naquele mês. Aí depois tem o 2, que são pessoas que não estão ativas há 2 meses, depois 3 meses, e aqui vai até 12. O sistema deveria excluir, mas às vezes ele mantém algumas pessoas ali depois de 6 meses. Então, na verdade, 6 meses para cancelamento, 12 meses para cair de fato o cadastro, né? Então você tem aí de 1, 2, 3, olha quanta gente aqui. Olha, de um mês para o outro, tem 55 pessoas que ficaram inativas de um mês para o outro, ok? Então aqui é um trabalho muito importante de você fazer com a fidelização da galera para conhecer produto, para continuar consumindo, e óbvio que isso aqui interfere também diretamente na pontuação que você tem. Entenda que o negócio não tira as pessoas do negócio. Escreve aí. O negócio não tira as pessoas do negócio. O que tira as pessoas do negócio são outros fatores externos, ok? VIP 600. Esse relatório aqui ele é bastante importante também para você trabalhar ele durante o seu mês inteiro e aí até no final do mês também. Dentro desse relatório, você pode selecionar, então você clicou lá no VIP 600, na parte superior, você pode selecionar a quantidade de pontos que você quer puxar esses consultores. Então, eu quero puxar consultores que estão entre 50 e 199 pontos, ou seja, consultores que estão somente com a ativação parcial, só fizeram a compra parcial. E aí o relatório vai te trazer. Então, por exemplo, aqui eu escondi os nomes, e-mails e tal, porque é informação particular. Mas tá aqui, ó. Tá vendo que a última pessoa, ela terminou o mês com 189 pontos? Por causa de 11 pontos, ela não ficou ativa. E, por exemplo, só de ela estar ativa no nosso negócio hoje, ela pode participar da jornada premiada. Participando da jornada premiada, por exemplo, ela não está vendendo, Henrique, ela não se conecta, não tem problema. Mas quantas datas comemorativas e aniversários, por exemplo, ela tem todos os meses? Ela pode presentear as pessoas todos os meses com os produtos que ela ganha lá do Compre e Ganhe, da jornada premiada. Tá entendendo? Então ela tem uma série de benefícios só de completar essa ativação que você pode trabalhar. Então quem não gosta de ganhar presente, quantos aniversários, datas comemorativas existem por mês, e ela pode presentear essas pessoas de graça. Então essa é uma das fontes aí do relatório que você pode ver. E olha aqui, ó, eu desci, naquele mês, nesse ID, ficaram 60 pessoas com ativo parcial. Ou seja, se eu aumentasse 50 pontos dessas 60 pessoas, que elas continuassem aí comprando alguns produtos, conhecessem os lançamentos que a empresa tem todos os... a cada 3, 4 meses a empresa está fazendo o lançamento, por exemplo, 50 pessoas, 50 pontos, 60 pessoas, daria mais 3.000 pontos. Aí você coloca 3%, mais bônus crescimento, mais uma série de coisas, isso influencia bastante e, obviamente, mantém essa pessoa ativa no negócio. E neste relatório também, você pode filtrar as pessoas que estão ativas até VIP 600, por exemplo. Até 599 pontos. Qual que é o trabalho? Olha aqui, teve gente que ficou com 574 pontos. 574 pontos, 25 pontos, para chegar, por exemplo, a VIP 600. E dentro do VIP 600 também, a gente tem uma série de benefícios. Tem o programa Leads, você tem muitas vezes no seu time aí mentorias exclusivas para a galera que é VIP 600, que trabalha de maneira mais profissional, que faz 1% do seu diamante. Como é que você quer administrar uma rede de 1 milhão de pontos, um imperial, se você não sabe aprender a administrar 600 pontos, R$ 1.200? Então você pode trabalhar dentro desses relatórios também para aumentar a parte
de pontuação dentro do seu time. Este relatório mapa de rede detalhado é um dos mais utilizados, é um dos que a gente mais abre. Tem o mapa de rede, o detalhado e tem a prévia de graduação lá também, mas eu vou falar aqui do detalhado. Por exemplo, aqui, olha na sexta coluna que tiver aí, na sétima coluna, você vai ver que existe um percentual ali, tá? Percentual PG atual. E você vai ver que esse líder aqui, ele tem uma equipe equilibrada, ok? Ele tem uma equipe equilibrada de 30%, a equipe mais forte dele movimenta até 30%. No processo do negócio, você vai entender sobre PML, que é pontuação máxima por linha, que é para a sua qualificação, para ganhos, a gente ganha de todos os pontos da nossa organização, de tudo que for gerado. Mas para o nosso reconhecimento, para a nossa qualificação, existem pontuações máximas por linha. Porque senão, por exemplo, o Caio Loeben poderia cadastrar o Lucas Battistoni e se aposentar com toda a pontuação, por exemplo, que o Lucas construiu. Então, o Caio, para ser Imperial Diamante, precisa construir, mesmo que tenha, sei lá, 20, 30 milhões de pontos, nem sei quanto o Lucas está fazendo hoje, ele precisa de pontuações de equipes que a gente chama de lateralidade. E essa palavra, ela aumenta o seu bônus. Quanto mais lateralidade, mais equipes, mais equilíbrio você tiver aqui, maior será o seu cheque, ok? Então, o objetivo, né, é manter aí que a sua equipe maior não seja mais do que 25% do seu volume. Mas o que acontece na prática com mais de 90% das pessoas? Você vai ter uma equipe mais forte, uma equipe maior, que vai movimentar e vai representar 50% do seu volume. Normalmente acontece isso, mas o seu objetivo é sempre trabalhar as outras equipes também, para que você não fique dependente somente de uma equipe, até por causa que existem as oscilações, existem os problemas, todos os fatores, e você não dependa também só daquela equipe, ok? Então, o mapa de rede detalhado, ele vai te trazer aqui a pontuação atual. No caso de pontos extras aqui, por exemplo, a quantidade de pontos extras que são gerados das campanhas que a Rinode faz. Ele mostra se você atingiu a PML ou não da qualificação que você está. Então, ele tem alguns dados muito, muito interessantes. E aqui, se você vai para o lado direito desse mesmo mapa de rede detalhado, você consegue enxergar aqui também, por exemplo, pedidos aguardando pagamento, a pontuação do binário do seu time. Então, você consegue ir consultor por consultor. Do lado esquerdo vai ter um sinalzinho de mais, que você pode ir vendo rede por rede, vendo até o binário dessa pessoa, como é que está, equilibrado ou não. Então, é um dos principais relatórios que a gente utiliza aí durante o mês. E para aqui, para a reta final, né, prévia de pontos, esse relatório ele é legal, ele é muito importante para você projetar cenários. Então, você consegue diariamente verificar, comparar com o mês anterior e verificar se você, diariamente, você tem 3 projeções. Em que eu quero bater, por exemplo, diamante. Então, diamante, olha aí, tem o limite inferior, a média e o limite superior. Essa média é um cenário médio que é calculado pela pontuação que você tem exatamente naquele dia. Ele muda todos os dias de acordo com o avanço da sua pontuação diária, ok? Então, no dia 4, com 11 mil pontos, por exemplo, esse ID, ele tinha a projeção média de chegar em 57 mil pontos. Então, se eu quero bater diamante, por exemplo, eu estou no caminho. Então, ele vai mostrando se você está próximo ou não. É claro que tem muita coisa que acontece, tem as campanhas da Rinode, tem, às vezes, você subir metade do seu volume na última semana, nos últimos 5 dias. Todas essas coisas vão acontecer. Mas aqui é um relatório que você pode fazer uma previsão, ok? Você pode fazer projeções dentro do seu negócio. A minha dica é que você sempre faça a projeção baseada no limite inferior, ou seja, no pior cenário. Na cagada, se cagar, se der problema, é esse aqui. Então, por exemplo, no caso aqui estava com 37 mil pontos. Então, o objetivo é sempre manter aquele limite inferior acima de 50 mil pontos
se a minha meta, o meu objetivo é bater diamante, ok? Tudo isso aqui ele vai te dar clareza. Você já brincou de cobra ou cabra cega? Eu não sei, cada região do país é um jeito. Cabra cega, que a pessoa fica vendada, aí ela precisa procurar o restante da galera ali, na verdade, bater lá num negocinho que tem. Vocês já brincaram disso, não? Quando você brinca disso, a pessoa que está vendada, ela pergunta se ela está quente ou frio. Quanto mais longe ela tiver, mais frio ela tá. Quanto mais perto ela tiver, mais quente. Isso aqui é basicamente o seu escritório, ele vai mostrar. Tá quente ou tá frio? Você está crescendo, você está trabalhando ou não está? Aí você fala do seu patrocinador, mas eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo volume e o resultado não veio. Pode ser que ele realmente não mostre naquela semana, mas não tem como você estar trabalhando, fazendo o que tem que ser feito 2, 3 meses e o escritório não rolar, entendeu? Não tem como. Então, não adianta mentir ou falar, até porque não tem. Cada um é independente, você tem o seu próprio negócio, mas não adianta mentir para o seu patrocinador, porque ele tem acesso ao seu escritório virtual, ok? Então, aqui é o diagnóstico. O avanço de título, ele é bem legal também, porque ele serve para duas coisas. Então, anota aí, avanço de título, você vai ver todas as pessoas que avançaram. Por exemplo, você pode filtrar de um mês em diante. Então, filtrar as pessoas que subiram de PIN no último mês. Serve para duas coisas. Primeiro, para criar relacionamento, para parabenizar, para reconhecer. O nosso negócio é um negócio de pessoas para pessoas, ok? Então, essa é a primeira coisa, trabalhar o relacionamento, reconhecer. Segunda, identificar as pessoas que você vai colocar mais intensidade. Henrique, por quê? Porque uma pessoa que avançou, a crença dela está maior, ela recebeu um bônus maior do que ela recebia, ela tem pessoas novas dentro do time dela, que estão mais dispostas, listas novas, pessoas com sonhos. Então, a galera que está avançando é a representação da galera que trabalhou muito forte no mês anterior. Então, Henrique, onde eu vou direcionar, vou fazer um alinhamento nessas pessoas aqui, no começo do mês seguinte. Por quê? Porque aqui tem gente nova, a galera está com mais crença, com mais sonho. E existe, né, um processo que chama comportamental, que chama PSAR, que é pensamentos geram sentimentos, que geram ações e resultados. Essa galera aqui tem mais resultado. Com mais resultado, como que você acha que está a mente dela? A mente dela está aberta, ela está com energia, ou seja, ela está com um sentimento muito bom. Esse sentimento muito bom vai gerar mais ações e você começa a criar um momento dentro do seu negócio, analisando aí o avanço de título. O perfil nacional, você vai saber onde está a sua rede, então qual região está a sua rede, e aí você vai poder, por exemplo, fazer também, você vai poder fazer metas, você vai poder, eu vou viajar, eu vou fazer um trabalho presencial, então eu tenho 20 pessoas em tal região, você pode organizar eventos do seu time dentro daquela região. Então aqui é bem legal para você saber também onde está a sua equipe, ok? Geograficamente falando, onde está a sua equipe. O monitoramento de cadastros, eu acho que ele é o penúltimo que eu estou mostrando aqui. O monitoramento de cadastros, ele é importante porque quando o seu time, quando você está começando, você é consultor, master, prata, você sabe praticamente todos os planos que foram mostrados na sua equipe. Por quê? Porque eles foram mostrados por você, ok? Junto, talvez, com a sua linha ascendente, mas você esteve presente em todos esses planos. Só que a partir do momento que você começa a crescer no negócio, você não sabe, principalmente com o online, você não sabe todos os planos que estão acontecendo dentro da sua organização. Então, diariamente, você pode entrar aqui no monitoramento de cadastros, que ele vai mostrar todas as pessoas que fizeram o pré-cadastro do negócio. A primeira, colocaram lá os primeiros dados. Colocou os primeiros dados, mostra a hora, mostra o patrocinador e mostra também o nome da pessoa, os dados dessa pessoa. Para que você, como líder, como linha ascendente, ajude no acompanhamento. Fale, por exemplo, para o Stefano. Ô, Stefano, eu vi aqui que você fez um pré-cadastro de fulano de tal. Como é que foi? Em que passo que está isso? Você já marcou o acompanhamento? Ficou como? Então, esse relatório aqui ele é muito, muito importante para você que começa a ter uma rede que você já não alcança mais, porque, ó, tá vendo esses checkzinhos aí que vai aparecendo? Ele vai até a compra de combo. Então, a maioria das pessoas aqui finalizaram um pré-cadastro aqui, ó, desse aqui que eu filtrei,
nem a compra de kit fez, que foi agora, né? Do dia 1 ao dia 4 desse ID aqui, por exemplo, tem mais. Mas do agora, tá vendo? Então, tem um monte de pré-cadastro aqui que ainda não comprou o kit de negócio e ainda não comprou o combo também. Então, é importantíssimo para o crescimento. E o PG diário, que é o último para a gente finalizar. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Então, PG diário, esse aqui você tem que ser maníaco também, você tem que estar olhando diariamente, e ele é muito legal, ele é importantíssimo, porque ele vai comparar o seu negócio com os meses anteriores. Então, ele vai te ajudar tem a prévia da pontuação, prévia de pontos, que você consegue fazer uma previsão, o sistema ele calcula essa previsão, mas na pontuação diária, você precisa analisar o quanto você vai conseguir comparar o quanto você está de um mês para o outro. Então você vai saber, por exemplo, no dia 5 desse mês, eu estou com X pontos, 10 mil pontos. No dia 5 do mês passado, eu estava com 8. Opa, estou crescendo. Estou maior do que o mês anterior. Por quê? Aí você vai ver, é o número de ativos? É o número de combos? Minha equipe cadastrou mais? É o número de tropa de elite, por exemplo? É o número de VIP 600? Opa, peraí, esse mês tem mais tropa de elite do que o mês anterior. Não, a diferença foi no combo. E aí você começa a analisar o seu negócio através desses números. Tá vendo o tipo aqui na parte superior? Você pode analisar todos esses dados. Aqui uma análise, por exemplo, lá que eu peguei de 2019, para mostrar de fato isso de um mês para o outro. Por exemplo, eu tinha nesse D10 tropas de elite, lá em janeiro, em fevereiro, tinha 15. Então você precisa olhar o seguinte, Henrique, qual que é a minha meta? Você tem uma meta maior, mas no mínimo, minha meta mínima, ter um ativo a mais do que o mesmo dia do mês anterior. Ter um tropa de elite a mais do que o mesmo dia do mês anterior. Ter um combo a mais, um consultor novo a mais do que o mesmo dia no mês anterior, ok? Então você sempre tem que estar crescendo, você tem que trabalhar para o crescimento. Óbvio que você não vai crescer sempre todos os meses, mas você precisa trabalhar em cima disso, ok? Aqui a pontuação, por exemplo, que você vai acompanhando também, e você vê se o seu mês está melhor ou não. E aí, para a gente finalizar, as pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar. Eu já estourei o meu tempo, o Fabiano vai me matar, mas para a gente finalizar aqui, entenda que as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. Eu queria dar um presente para vocês, talvez os líderes, a linha ascendente de vocês já ensinou, mas, Henrique, como é que eu posso fazer, por exemplo, as minhas metas? Existem várias maneiras. Procura a sua linha ascendente, porque a clareza da atividade, daquilo que tem que ser feito para que você chegue à meta, vai, de fato, mostrar se está quente ou se está frio. E aí vem a sua crença. Fala, eu vou ser diamante esse mês. Mas você sabe, qual que é a sua organização? Quantos ativos você teve mês passado? Qual que é a projeção de pontos que vai fazer esse mês? Quantos combos você precisa na sua organização esse mês? Por quê? A partir dos combos, tem tudo, tem toda a pontuação. Então aqui eu fiz um exemplo básico. Eu quero sair de Master. 4 pessoas ativas é talvez um Master pago como. Acho que nem um Master pago como. Se ele entrou no mês anterior, ok. Então ela tem 4 pessoas ativas. E aí você pode colocar o número que for. 4 pessoas do mês anterior. Não é 100% das pessoas que se ativam, ok? De um mês para o outro. O seu trabalho é aqui sim. Então aqui eu coloquei. Se essas 4 pessoas que estavam ativas no mês anterior permanecerem ativas esse mês, contando comigo, nós temos uma pontuação média que as pessoas realizam. Existe um ticket, chama de ticket médio, que é uma média de 400 pontos. Tem equipes que podem ser um pouco mais, um pouco menos, mas a média é essa. Então tem gente que faz VIP 1000, mas tem gente que faz 70 pontos e não completa ativação. Então elas por elas, a média é 400 pontos. Então se eu tenho 4 pessoas, eu quero ir a ouro, eu sei que eu vou ter em média 1.600 pontos de recompra naquele mês. Eu posso fazer uma meta para aumentar a pontuação pessoal? Pode, mas a média vai ser essa. Então, se você tem 1.600, você precisa de 10 mil, quanto falta? 8.400. Esse 8.400 vai ter que vir com recrutamento, ok? É novos consultores. 8.400 dividido por 1.200 pontos do combo top são 6 combos tops. Então, pronto, opa, nosso ouro, 6 novos combos tops no mês tem que acontecer entre nós 4 aqui, entendeu? Então, tem 4 pessoas na rede, tem que rolar 6 combos tops.
Quantos planos precisam ser mostrados? 10:1. Lei universal, média universal do multinível, 60 planos. No mês. Ok, 60 planos no mês. Quantos planos por semana? 15 planos por semana. E por quantos planos por pessoa? Se a gente calcular a mesma coisa, 15 planos por pessoa. Henrique, mas uma dessas pessoas só trabalha a venda, então divide a meta em 3. Vai dar 20 planos por pessoa. Aí que são só 2 pessoas que fazem trabalham a rede, então vai dar 30 planos por pessoa. E você só vai dividindo, ok? Então, deu 15. Então, o que eu preciso ter? 30 prospectos, no mínimo 30, o dobro de prospectos confirmados, de convidados confirmados naquela semana dos planos, para rolar os 15 planos e para eu poder bater aquela média de 60 planos, ok? Quantidades de convites, você vai fazer ali pelo menos umas 50 ligações, confirmações, na verdade, de atendimento, para ter 30 confirmações e 15 planos. Então, isso aqui dá para você trabalhar em todas as qualificações e é bastante importante você trabalhar isso aqui, ok?